Olha só. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de aromaterapia e frankincense, que é o nosso óleo maravilhoso que está na promoção nesse mês. Você fazendo 200 PV, você ganha um frankincense. Se você estiver me vendo e me ouvindo, porque aqui ainda não atualizou para mim, me dá um ok aqui no meu inbox. Tô vendo a Dani, tô vendo a Silma. Vocês que foram entrando, vai falando comigo aí. Hoje a nossa aula é com uma pessoa incrível, sensacional, uma mulher super inteligente, que sabe tudo sobre óleo. Ela é bióloga, professora, mãe teia, ela é sinistra nos esportes, eu amo ouvir ela falando. Quem acompanha ela no Instagram dela sabe o quanto que ela nos ensina, o quanto que ela sabe, eu fico babando. E quando eu conheci a Joyce e eu fiz a consulta do bem-estar dela, ela não sabia quase nada de óleo, e agora ela sabe tudo sobre óleo. Ela é sinistra, então eu tenho certeza que você vai aprender muito com a Joyce essa noite. Escreve tudo aí, fica ligadinho. A nossa aula vai estar, já, de quando acabar, ela já vai estar no nosso canal. Então você. Ai, só tá me ouvindo? Não estão me vendo, gente? Agora tá ok, apareceu aqui, Joyce, Silvana. Tô te ouvindo, é que eu não não tava estava aparecendo. aparecendo, gente. Não, apareceu depois. Ai, meu Deus. Aí tá, Eu acho que eu te apareceu tirei também. e me tirei também. Aham, agora tá ok. Tô Gente, me vendo é aqui. isso. Voltamos ao normal. Eu tirei a Joyce e me tirei também, gente. Mas estou aí, Aham, ó, minha agora carinha voltou. linda e maravilhosa para vocês. Então, eu falei que a Joyce é uma pessoa que, quando eu fiz a consulta do bem-estar dela, ela não sabia, né, Joyce? Não tinha nem livro, Não Joyce, sabia só tinha nada. Não tinha PDF. nem E hoje livro. Não tinha livro. ela não tinha livro, gente. Hoje ela tem uma Sim. biblioteca de livro. A mulher sabe tudo, fez um Aham, PDF incrível sobre aromaterapia e estudo científico. Eu falei, Joyce, você tem que fazer esse e-book pra gente sobre artigo científico. Ela aham. foi lá e fez. Ela tá sempre fazendo tudo que eu peço pra ela. Ela é uma pessoa incrível e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a Joyce, porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Joyce é o mesmo esquema. Eu vou tirar meu microfone, eu vou tirar minha Tá. tela, vou adicionar Uhum. o seu slide aqui agora. Você tá vendo? Coloque Tô forma de vendo. apresentação. Eu vou Vou tirar colocar minha aqui. câmera, vou tirar o meu microfone e aí você já pode entrar. Uhum. Ok. Então, acho que minha tela apareceu, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Joyce, eu sou bióloga. Eu comecei a usar os óleos no meu filho e comecei a ver muito resultado, fiquei impressionada com o poder desses óleos e comecei a estudar. E vi que a aromaterapia é uma ciência, né? Tem muito estudo, muito artigo científico atrás disso. E então não parei mais de estudar e a Silvana está sempre me convidando para dar essas aulas e eu adoro porque cada vez eu aprendo mais. Então, vamos começar aqui. O que é aromaterapia? É uma técnica que se utiliza do aroma dos óleos para melhorar a saúde física e emocional. E ela é fácil de usar, só que você tem que ter orientação, porque os óleos são diferentes, tem óleo que você vai ter que diluir mais, tem óleo que você pode usar puro, e tem óleo que você pode ingerir, óleo que não, então você precisa de uma orientação no uso. E a aromaterapia, ela funciona sempre? Como que é isso? Né? A gente sempre tem essa dúvida. Ela funciona melhor em condições agudas, com rápida intervenção. Uma dor de cabeça, um mal-estar, uma dor no corpo. Melhora da resposta imune, ela funciona muito bem. Funciona bem em disfunção do sistema nervoso, desequilíbrios hormonais e psicológicos. Conheço muitas mulheres que usam os óleos para TPM, menopausa, e dizem que fazem muita diferença. E desequilíbrio psicológico, estresse, ansiedade, né? Todo mundo tá né, numa fase um pouco estressante, esse ano foi estressante para todo mundo, então os óleos caíram muito bem nesse ano. E razoavelmente bem em distúrbio autoimune resultantes de anos com graves prejuízos. Então, é aquela doença que já está ali um tempo, já está instalada, ela pode não funcionar tão bem.
E de onde vêm os óleos essenciais? Essa figura aqui eu achei maravilhosa. Eu peguei ela no e-book do Victor Leão. Ele também é biólogo, então ele enfoca bem essa parte científica da aromaterapia. Essa foto mostra a lavanda, né? E uma vez uma foto da lavanda, aí essa outra foto é um aumento de 5 vezes, essa terceira um aumento de 20 vezes, essa outra um aumento de 1000 vezes, e essa daqui aumento de 7.000 vezes, para você ver como que são estruturas pequenas, são estruturas microscópicas, e os óleos ficam armazenados nessas células especializadas, né? Ela pode estar presente em folhas, em cascas, em flores, pétalas, raízes, e ficam armazenadas nessas estruturas. E por que produzem os óleos? Pode ser resultado apenas de um subproduto metabólico da planta, utilizado para feromônio, para atrair insetos, para reprodução e para defesa. Aqui nessa foto a gente tem a laranja, né? A casca da laranja. Esses poros até a gente consegue visualizar a olho nu. Até quando a gente vai espremer uma laranja, um limão, a gente fica com a mão um pouco oleosa, né? E a gente sabe que a gente não pode sair no sol porque aquilo ali vai queimar e vai manchar. E isso se deve pelas furanocomarinas, que são compostos presentes nas cascas dos cítricos. E essa substância, ela serve como uma defesa, por exemplo, para as frutas cítricas, porque quando o inseto vai sugar a fruta, ele vai acabar sugando também o que tem na casca, e ele pode se contaminar, ele pode acabar morrendo, né, saindo ao sol, exposto a essa substância. Então, a gente vê aí um caso de defesa da planta. Como usar os óleos, né? Eu vou apresentar aqui 3 formas de uso. A forma inalatória, que é a mais fácil, a mais conhecida, ela tem um efeito muito rápido nas emoções, porque no nosso nariz nós temos receptores olfativos, e quando os compostos são inalados, eles são transportados através de impulsos elétricos até uma região do cérebro que é responsável por processar nossas emoções, que é o sistema límbico. Então, ele vai acionar o sistema neurológico muito rapidamente e também vai atingir o fluxo sanguíneo por meio da troca respiratória. E como que eu posso fazer o uso do óleo na forma inalatória? Através de um difusor ambiental, de spray, vaporização a quente, aspiração direta e colar difusor. Forma tópica, que é quando você passa os óleos na pele, os óleos vão ser absorvidos através das camadas dérmicas da pele e com isso vão atingir o fluxo sanguíneo. E quando você aplica uma massagem na pele, essa absorção dos óleos ela é aumentada. E você pode diluir os óleos em óleos vegetais, graxos, ou em bases cosméticas, como um hidratante neutro, por exemplo. Pode usar também em shampoo e em outros cosméticos que você quiser aproveitar. Você pode usar através de massagem, cosmético e bandagem. Uso oral, né? A gente está escutando muitas polêmicas aí pelo Instagram, pela internet, tem um pessoal que fala que os óleos não podem ser ingeridos, né? Tem toda uma controvérsia. Mas o que a Anvisa ela determina aqui no Brasil? Ela permite apenas o uso como cosmético e flavorizante. O uso terapêutico não é aprovado, não é assim, usado, mas nós sabemos que os óleos têm esse poder terapêutico, só que eles devem ser usados com muita parcimônia e com muito conhecimento, porque nem todos os óleos podem ser ingeridos. E caso você vá ingerir algum óleo, esse óleo tem que ter uma certificação de qualidade. A do Terra tem o selo CPTG, que passa por vários testes laboratoriais. Quem tiver alguma dúvida, quiser acompanhar, é só entrar no site, que eles até disponibilizam o cromatograma dos óleos, que apresenta todos os compostos presentes em cada óleo. E eles mostram que não tem outra substância, outra adulterante no óleo, a não ser o óleo da planta. Então, vamos falar da composição química do frankincense. Então, ele é classificado, a composição é classificada de acordo com a estrutura de carbono em monoterpeno e sesquiterpeno,
e grupos funcionais, que é toda essa galera, que é álcool, aldeído, alceno, éster. Quanto à estrutura de carbono, o frankincense é composto de 60% a 70% de monoterpenos, que é uma estrutura de carbono com 10 carbonos, ela tem um peso molecular menor, ela é volátil, e com isso ela tem maior facilidade em penetrar as membranas celulares e também atravessar a barreira hematoencefálica. Já os sesquiterpenos, né, ele é composto de 20% dessa estrutura de carbono, são estruturas maiores, com 15 carbonos, elas apresentam um peso molecular maior e não tem tanta facilidade em atravessar a membrana como os monoterpenos. Só que o sesquiterpeno, eles ativam várias proteínas da membrana celular, né? Então, eles são tão bons quanto, só que agem de maneira diferente. Quais sistemas corporais que o frankincense atua? No sistema respiratório, nervoso, imunológico e na pele. Você vê que o frankincense é um óleo que você tem que ter em casa, né? Porque ele é multifunção, multiuso. Qualquer probleminha que você apresentar, você, né, já lembra do frankincense, que ele vai estar ali para te ajudar. Quais são as propriedades? Estimula o sistema imunológico, diminui desconfortos, melhora sintomas respiratórios e inibe a proliferação celular. Bom, vamos falar do sistema imune, né? Qual a função do sistema imune? Proteger o nosso organismo contra ataques de agentes externos e também, às vezes, contra ataque das nossas próprias células. E ele é composto por órgãos e tecidos especializados, ilustrados aqui nessa figura. São as amígdalas, os linfonodos, timo, baço, placa de Peyerl no intestino delgado, apêndice, medula óssea e vasos linfáticos. E cada componente desse vai ter uma função diferente no sistema imunológico. E onde são fabricadas essas células do sistema imunológico? Elas são fabricadas nos ossos. Aqui nessa figura a gente tem a figura de um fêmur, que é o maior osso do corpo humano, e as células são fabricadas na medula óssea vermelha, localizada em cavidades ósseas e no tecido esponjoso. E essa medula óssea vermelha está presente apenas em alguns ossos, né? No fêmur, externo e o crânio. E de onde vêm as células, né? De qual a origem delas? As células do sistema imunológico se originam todas da célula tronco hematopoética, que são células que se multiplicam e se transformam em qualquer célula do sangue. Nelas, a célula tronco hematopoética produz as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar gases no sangue, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do nosso organismo. E os leucócitos são divididos em várias outras células, né? A gente conhece todos esses carinhas aí embaixo do hemograma, né? Então, eles também são utilizados como parâmetros no diagnóstico de diversas doenças. E uma das propriedades do frankincense é uma ação imunomodulatória. Uma substância imunomoduladora, ela tem a capacidade de fortalecer o nosso organismo contra ataques de diversos micro-organismos, né? Eu trouxe esse artigo para mostrar alguns gráficos, algumas imagens. Estamos falando da química do óleo e da ação imunomodulatória. E ficou comprovado nesse artigo que o frankincense estimulou a produção dos linfócitos T, que é um linfócito que tem a função de proteger o nosso corpo contra micro-organismos. E essa atividade imunostimulante, somada à anti-inflamatória, estimula o uso do óleo para desordens do sistema imune. E esse gráfico do artigo mostra a ação imunomodulatória do frankincense comparada a outras substâncias que já são comumente usadas e conhecidas para aumentar o número de leucócitos, né? A gente tem o fitoterápico, a equinácea,
essa outra medicação, levamisole, eu estava pesquisando, é um vermífugo que também tem ação imunoestimulante. E você percebe que o frankincense, ele atuou, assim, quase que de igual para igual com esses outros medicamentos já conhecidos. Outra característica do frankincense é inibir a proliferação celular. Né? O que é essa proliferação? É o crescimento desordenado de células malignas que acabam por afetar tecidos e órgãos sadios e pode desenvolver diversas anomalias no nosso organismo. E o frankincense, ele atuou por um mecanismo chamado de apoptose celular, que é uma morte celular programada. Aqui o artigo que eu encontrei, esse artigo aqui utilizou o frankincense, o pinheiro e o gerânio na proliferação celular das mamas. Essa figura aqui ilustra placas que foram cultivadas com essas células e receberam diversos tratamentos. SWT, essa primeira coluna, foram células que foram tratadas sem nada, né? Células placas apenas com as células. Esse DMSO é o sulfóxido de metil, que é uma substância que tem ação anti-inflamatória. E essa terceira coluna foram as placas tratadas com os óleos. Aí você percebe aqui a nítida diferença, né, da proliferação dessas culturas que foram tratadas com óleo, né, praticamente diminuiu muito bem, até por sinal. Então, quais óleos que atuam, né, que inibem essa proliferação celular? Esse blend aqui, eu peguei do livro do Dominique Badot, daquele da capa verde, do Grande Manual da Aromaterapia. Então, ele sugere o olíbano com cravo e pinheiro silvestre. O cravo, ele é o óleo mais antioxidante de acordo com aquela escala ORAC, que é uma escala que classifica os óleos de acordo com o seu poder antioxidante. O cravo tá ali, é o primeiro, tá em primeiro lugar. Outras sinergias com o frankincense o sândalo, lavanda, DDR Prime, Arbor Vitae, cravo, cítricos em geral, alecrim, capim-limão, mirra, gerânio, sálvia e rosa. Então, você tem diversas aí opções de sinergias com o frankincense com essa função. Esse aqui é um outro artigo que fala da inibição da proliferação celular. Quem quiser pesquisar mais, procura pelo beta-elemeno, que é um dos componentes, que é um sesquiterpeno presente no frankincense. Ele é um dos responsáveis por essa apoptose celular. Ele está presente também em outros óleos, como mirra. Então, quem quiser pesquisar, digita o nome desse componente e vai achar vários outros artigos a respeito. Bom, outra função do frankincense é inibir o crescimento de biofilme. O que é o biofilme? Ele é uma película protetora para micro-organismos viverem aderidos em superfícies. Assim, de modo simples, é um amontoado de células que tem a característica viscosa, que vão servir de alimento e proteção para esse micro-organismo. É como se fosse um lugar, uma casinha quentinha, gostosinha, que ele fica ali protegido. E essa barreira física, essa película, ela serve como uma barreira até contra diversos medicamentos, acabando por criar uma resistência a eles. Né? Então, esse biofilme assim, é de grande preocupação na área médica, por causa dessa resistência. Esse aqui é um artigo que trata da atividade antibiofilme do frankincense. Nesse artigo, né, eles trouxeram essa fotografia, mostrando a atividade antibiofilme do frankincense. Você vê uma placa de biofilme de Staphylococcus epidermidis, que essa bactéria, ela é conhecida em ambiente hospitalar, ela é responsável por né, diversas infecções, porque ela se adere a equipamentos médicos e criam resistência a diversos antibióticos, então é uma bactéria, sim, de difícil trato.
Então, elas foram cultivadas por 48 horas, você vê esse biofilme aqui, né, criado, e depois de tratada com frankincense a 0,5%, você vê que o biofilme se dissolveu, né, ele espalhou. Aí você vê a ação do frankincense nessa bactéria. Essa outra foto aqui ilustra o biofilme em 24 horas, e depois de tratada com frankincense a uma diluição menor, a 0,03%, e você vê que o resultado também foi eficiente, e os autores falam de uma atividade preventiva do frankincense para esses casos. Bom, o resultado desse trabalho, que o frankincense foi efetivo em inibir o crescimento de biofilme de relevância médica e que representa uma interessante fonte de ação no desenvolvimento de novas estratégias na prevenção e tratamento para biofilmes. Você vê que os óleos, eles estão aparecendo em diversos estudos como alternativas de uso, né, na nossa vida prática, né? Então, assim, está só começando os estudos e a maioria é feito in vitro, né, em placas celulares, em vivo, em humanos, são poucos estudos ainda, né? A gente vê bastante estudo científico em ratos, em animais, mas em humanos ainda a gente tem pouca coisa. Bom, outra atividade acho que passei aqui, passei. Então, uma outra atividade do frankincense é atuar no sistema respiratório. Ele auxilia na eliminação do muco e promove vias aéreas saudáveis, né? E essa eliminação das secreções permite a destruição de micro-organismos e traz bem-estar ao órgão congestionado. Passando. Acho que está passando, meu mouse está um pouco ruim. Tá. Sinergias com frankincense, para o sistema respiratório. Rosa, cardamomo, gengibre, melaleuca, pimenta preta. Eu estava lendo um artigo da pimenta rosa, que ela também é muito eficiente para desconfortos do sistema respiratório, né? Eu lembrei aqui que eu vi a pimenta preta. Desconforto muscular e articular. É uma outra propriedade do frankincense, né? Não sei se alguém já experimentou o frankincense para alguma dor, algum desconforto. Ele inibe a produção de moléculas associadas a distúrbios corporais que causam desconfortos. Então, promove uma resposta inflamatória saudável, tornando-se uma alternativa natural de tratamento. Acontecendo alguma coisa com esse meu mouse aqui. Aí, agora foi. Então, esse blend aqui também foi uma sugestão do livro do Dominique Badot. Ele sugere misturar o olíbano com hortelã-pimenta e manjerona, que são excelentes óleos analgésicos. Eu adoro fazer uso desses dois óleos aqui em conjunto para dor muscular, para desconforto mesmo, por causa das atividades que eu faço. E realmente eles são muito, muito efetivos. Eu vou começar a usar o olíbano junto aqui para potencializar. Bom, dores físicas e morais no fim da vida, né, cuidados, ele sugere como um cuidado paliativo, o olíbano, camomila e lang-lang, que além de serem ótimos analgésicos, eles vão trazer um bem-estar físico, uma melhora aí nos sentimentos, né, nessa fase. Outras sinergias para desconforto nas juntas e dores musculares. O junípero, manjerona, lavanda, coentro e sementes, a canela em folhas, né, que é a acácia, o cravo, gengibre, bergamota, limão, tangerina, mirra, pimenta preta e pimenta rosa. Bom, as referências que eu utilizei aqui para montar essa apresentação foi o Manual da Aromaterapia, o Manual de Química, que é um e-book da Terra, acho que está disponível no site,
site, caso alguém se interesse, tem informação legal lá sobre a química dos óleos. O manual Modern Essentials, que tem diversas indicações de óleos, blends, ele é um básico, mas ele é muito bom, ele me socorre em diversas situações, e artigos científicos, quando você for procurar um artigo científico, você digita Google escolar, o Google científico, nele você vai achar artigos de maneira mais fácil em PDF, e sempre procurar, por exemplo, quando eu fui pesquisar sobre o frankincense, eu não digitei óleo de frankincense, eu digitei olíbano e também algumas vezes digitei boswellia, ou também você pode digitar o componente majoritário do óleo, por exemplo, o alfa-pineno. Aí se você procurar por beta-elemeno, que é um dos componentes do frankincense, você vai achar diversos artigos demonstrando a ação desse composto químico. Então, é dessa forma que você vai achar referências, né? É muito difícil você achar artigos só digitando o nome do óleo. Então, começa a desbravar aí, né, na internet para você a descobrir esses artigos de maneira mais fácil. Bom, obrigada. Quem quiser conhecer mais sobre aromaterapia, sobre ciência atrás da aromaterapia, artigos científicos, entrem no meu Instagram, que é @joyceyamahira. Eu posto todos os dias lá, posto fotos de artigos, sempre estou mostrando os livros que eu uso. Então, quem tiver mais interesse nessa parte científica da aromaterapia, dê uma olhadinha lá. Tudo bem? Sai aqui, Silvana. Caraca, que aula maravilhosa. Eu tinha certeza que Aí, sua aula ia ser obrigada. incrível. Foi rápida, mas assim, né? Eu quis mostrar o básico sem falar muito, né? Que as pessoas não têm tanto tempo de ficar aqui, né? Escutando, blá, 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 blá. Quis já jogar o básico, assim, para todo mundo conhecer. Foi rápido para aprender. Deu para aprender. Uhum. Eu pedi para a galera tirar foto, postar print, te marcar. Coloquei o seu Instagram aí. Você pode falar novamente seu arroba? É @JoyceYamahira. Acho que tá escrito o meu nome, tá aparecendo aqui? Não, acho que não tá mais aparecendo. Peraí, deixa eu colocar de volta o seu slide. Aham. Gente, não esquece de dar like nessa aula e marcar a Joyce no Instagram dela. Segue a Joyce, você vai aprender muito com ela, que ela tá todo dia eu acordo, primeira publicação que eu vejo no meu Instagram é alguma coisa da Joyce. Ela acorda 4 horas da manhã, né, gente? Exatamente. Acordo 4 horas, vou estudar, vou postar. Então, entra lá no Instagram que você vai ter bastante informação. Tem muita informação. Informação é poder e ele liberta, hein? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, não é por falta de conhecimento de óleo, porque nossos Instagrams estão aí cheios de informação. Então, você que ainda não é cadastrado do Terra e você foi convidado para alguém para estar aqui nessa aula, procura essa pessoa e fala: olha só, eu preciso usar esse olíbano que eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. A gente viu que ele tem inúmeros benefícios. Frankincense é um óleo que você pode utilizar junto com todos os blends, porque ele vai potencializar o valor dos outros óleos. E eu sempre falo, na dúvida do qual óleo utilizar, sempre use olíbano. Ele é nosso rei dos óleos. E eu falo, gente, a mulher mais empoderada da Terra foi Maria. Ela foi a primeira pessoa a receber o frankincense e ela utilizou como hino Jesus. E eu convido você para quinta-feira estar aqui no nosso encerramento, na nossa semana de aromaterapia do ano de 2020, né? Então, ano que vem, em janeiro, a gente já começa, a gente tem aula com a Joyce em janeiro, né, Joyce? Você vai ter aula em janeiro. Gente, eu fiquei um tempo sem dar aula, né? Agora, uma atrás da outra. Claro, a gente aproveita, a gente arranca o couro mesmo. Então, gente, a gente, quinta-feira, vai encerrar o nosso ano de semana de aromaterapia. A gente começou a fazer em junho, foram 6 meses. E em janeiro a gente volta com força total. Espero que você participe, que você aprenda, que você cresça e que essas informações transformem a vida de vocês, assim como tem mudado as nossas vidas. Beijo para vocês. Até quinta-feira, às 20h30. Joyce, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Junto aí. Para o ano que vem, a gente vai estar aí. Bom, Deus quiser. Minha Diamond, bióloga. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.